Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa revisão da lição da semana. Se alguém puder me ajudar, título da lição e verso. Lição 5. Título: Expiação horizontal, a cruz e a igreja. Verso: Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. Efésios 2, 13 e 14. Introdução e o próprio verso, né? O título e o próprio verso da lição já deixam bem claro qual é o assunto, qual é o percurso da semana. A gente agora começa a entrar na parte mais central da carta e uma parte da estrutura teológica da carta que tem a ver com a igreja, seu papel, a unidade da igreja. São elementos que vão aparecer de forma bastante intensa nessa parte intermediária da carta. O título desse bloco, lá do verso 11 até o verso 22, que é o texto para a semana, está dividido aí em basicamente três blocos principais. O primeiro deles, os versos 11 e 12, depois, na sequência, os versos 13 a 18 e depois o finalzinho, o 19 ao 22. Vamos olhar esses três blocos, dar uma passada rápida nesses três blocos de texto, para abstrair deles o que tem de mais importante aí como introdução para a lição da semana, e o restante, obviamente, vamos estudar ao longo dos dias dessa semana que se segue. Então, vamos começar pelo verso 11 e 12, se alguém puder compartilhar a leitura. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ok, parando aí. Percebe que o contexto dessas duas frases de Paulo, dessas duas apresentações de Paulo aqui, traz como referência aquilo que a gente já estudou nas lições anteriores, já vimos nas lições anteriores, a respeito da história do pecado. Porém, ele traz aqui uma questão nova, um item novo nessa discussão. Qual é o item novo que ele traz aqui? O item novo é algo que tem a ver com a estrutura judaica, com a peculiaridade de uma nação judaica, povo separado de Deus, e ele traz aqui uma referência específica que é a distinção entre eles e os gentios. Então, primeiro Paulo traz essa distinção e depois coloca os gentios na mesma condição do que a gente estudou na lição da semana passada, que é a condição de pecado, a condição de desobediência, a condição de exclusão ou separação da salvação. Quais são os paradigmas interessantes dessa primeira parte, dessa primeira referência que o texto traz? Bom, primeira coisa, a gente observou aqui, há uma frase de Paulo que ele destaca uma atitude dos judeus. De forma indireta, mas ele faz isso, ao colocar vocês gentios, que outrora eram segundo a carne, chamados de incircuncisão por aqueles. Essa colocação de Paulo aqui diz respeito não só ao fato de que os gentios estavam separados do processo em função de não terem acesso ao que estava descrito no Evangelho, ao que estava descrito na estrutura do Evangelho para os judeus, mas ele coloca o fato de que os judeus olhavam os gentios assim. E aqui é algo interessante, porque os gentios sabiam disso. Eles tinham consciência de que eram vistos pelos judeus como sujeitos pária, como sujeitos à parte do processo da salvação. Mas, ao mesmo tempo, quando eles se convertem ao cristianismo, eles integram algo que os judeus já creem. E aqui começa um processo interessante, porque os judeus que não acreditarem no cristianismo vão continuar olhando para os gentios conversos ao cristianismo assim. Já os judeus conversos ao cristianismo deveriam olhar os gentios como irmãos. Então, Paulo começa a apologia de um problema residente na igreja cristã daquele tempo, que é o fato de que judeus conversos ao cristianismo continuavam mantendo o olhar do judaísmo para com os gentios. E esse é um problema que fica aqui numa caixinha, aguardando solução. A segunda questão, dentro desse mesmo texto, é: uma vez que os gentios se converteram ao cristianismo, já não andam segundo a carne, o que significa que
resolveram o problema do que estava escrito no texto anterior. Já não são mais filhos da ira, não são mais filhos da desobediência, antes são ressurretos em Cristo, são sujeitos que estão vivendo os paradigmas da abordagem do cristianismo e, consequentemente, vivendo a partir da fé. E agora passa a ter um problema em tela que se torna mais grave. Se eles vivem de acordo com a fé, por que continuam sendo vistos como gentios? E voltamos para a primeira caixinha. O texto ainda pontua, no verso 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, agora já não estão mais. Portanto, aceitaram o Messias que veio para Israel, mas não foi recebido por Israel. Foi crucificado por Israel. E aqui tem uma segunda caixa de problema. O que significa que, para o israelita, para o judeu, que não aceita Cristo, pesa como responsabilidade o ter matado Cristo. Aquele que deveria ser a sua salvação virou objeto de desprezo. O texto continua dizendo: separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa. Enquanto gentios e enquanto não conversos ao cristianismo, a salvação não repousa sobre os gentios. Quando aceitam o cristianismo, eles adentram a aliança, mas não a aliança do povo de Israel. A aliança que o povo de Israel rejeitou. E aqui uma questão importante aparece naquilo que vai ser o título desse bloco na maior parte das Bíblias. Obviamente o título não está no original, mas posto na maior parte das Bíblias: gentios e judeus unidos pela cruz de Cristo. Ou seja, a aliança rejeitada pelos judeus, ela repousa agora sobre todo aquele que crê, sobre todos aqueles que acreditam em Cristo. Não mais a aliança física, a circuncisão segundo a carne, mas a aliança espiritual, a circuncisão segundo o Espírito, ou seja, a aceitação de Cristo e a vida do Evangelho. Essa é a introdução que Paulo faz nesse texto, para abrir uma discussão a respeito do que a salvação em Cristo deveria produzir na igreja cristã. De que maneira a igreja cristã deveria representar no seu comportamento aquilo que significa a salvação em Cristo Jesus. Dentro deste contexto, vem então os próximos versos. Do 13 até o verso 18, a gente tem a discussão ou a apresentação da solução desse problema, dessa caixinha que foi aberta do preconceito, dessa caixinha que continua aberta do preconceito de judeus para com gentios, apesar da conversão de ambos ao cristianismo. Então, vamos ver o que Paulo discute nesses próximos versos. Verso 13 em diante. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criastes em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ok. Então, qual é a questão aqui? Qual é o assunto que Paulo levanta aqui? O primeiro assunto que ele traz à tona, verso 13. Então, agora, em Cristo Jesus, os que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, todos os que estavam fora de Israel, portanto longe, foram trazidos para dentro de Israel, próximos daquele que é a promessa de Israel, o Cristo. E em seu sangue isso acontece. O que significa que já não há mais separação, é a segunda abordagem que aparece aqui. Ou seja, já não existe mais barreira de separação entre eles. E aqui tem uma questão de curiosidade interessante, quando essa expressão, tendo derribado a parede de separação que estava posta como inimizade entre eles, isso é uma alusão bastante interessante a algo que acontecia no templo de Israel, no templo de Jerusalém, templo esse da reconstrução de Herodes. Havia um muro que separava como barreira intransponível gentios de judeus.
Qualquer gentil que ultrapassasse aquela barreira seria réu de morte, seria considerado como réu de morte. Ou seja, imagina você tendo aceito a fé judaica e, uma vez aceitado a fé judaica, passasse a congregar com os judeus e encontrasse no templo uma barreira que dizia: olha, você só pode ir até aqui. Você pertence a uma casta de conversos que não pode adentrar mais do que esse espaço no templo. Se você ultrapassar isso aqui, não não será situação boa nem fácil para você. Ou seja, quando Paulo traz isso à tona, ele diz: apesar da conversão e apesar da perspectiva de que Deus poderia salvar alguém, as barreiras continuavam. Elas existiam no judaísmo estrito e continuaram existindo no cristianismo. A gente vê algumas dessas situações nos embates de Pedro e Paulo. Pedro regendo a igreja judaica e Paulo a igreja gentílica, e os dois entrando em confronto por causa da questão de imposição de regras judaicas sobre os gentios conversos ao cristianismo. Regras essas que faziam parte da nação judaica. Daí a expressão seguinte que a gente vê no texto, de que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E esse é sempre um texto que dá pano para manga para a gente, em função de discussões com o mundo evangélico do nosso tempo, por conta da apologia de que esse texto é uma demonstração de que Cristo aboliu os 10 mandamentos e a cruz encerra a obrigação com os 10 mandamentos. Óbvio que o texto não tem nada a ver com isso, até porque quando a gente inicia o texto está delimitado qual é o escopo desse texto: a circuncisão, o que separa gentios de judeus, as barreiras que separam gentios de judeus. Portanto, quais são as ordenanças que são abolidas? Aquelas que diziam respeito à nação judaica e aquelas que diziam respeito ao sacrifício executado no templo. Essas ordenanças não têm mais sentido depois da cruz, primeiro, porque não há mais a aliança com o povo de Israel, uma vez que Israel rejeitou a aliança ao matar o Messias, e não há mais a obrigação dos sacrifícios, uma vez que, dentro desse contexto do cristianismo, o sacrifício já foi pago, não há necessidade de continuarem ofertando cordeiros. Portanto, as leis das ordenanças ou os mandamentos na forma de ordenanças, eles não fazem mais sentido. Eles deixam de ter sentido para o mundo gentílico, embora possam continuar tendo sentido para o povo judeu, no sentido nacionalista judaico, mas já não fazem mais efeito pela aliança anterior com o povo hebreu, uma vez que, rejeitada a aliança, ela agora é ampliada enquanto abrangência para todo o mundo gentílico. O que significa também dizer que há uma responsabilidade que é comum aos dois grupos e algo que é distinto nos dois grupos. O que é comum para os dois grupos? O que é comum para os dois grupos, Paulo aborda no texto de Romanos, capítulo 3, 4, 5, 6 e 7, quando ele fala da questão da lei de Deus como vigente por toda a vida humana, ao mesmo tempo que as ordenanças só recaem sobre o povo de Israel e não sobre os gentios. Portanto, há dois conjuntos aqui que se estabelecem de práticas e de leis para o povo cristão. Uma que é universal, a lei de Deus, e outra que é segmentada, a lei judaica. O texto ainda continua, no verso 16, pontuando que, a partir do momento em que Deus intervém no processo, cria um ambiente de pacificação, derribando as barreiras, abolindo as ordenanças que pesavam sobre os gentios e que não têm mais validade sobre eles, o texto vai conduzir a gente para uma questão importante, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, reconciliando assim todos debaixo ou todos dentro do corpo de Deus, por intermédio da cruz. E aqui ele começa aquela configuração metafórica de que a igreja é o corpo de Cristo. E como corpo, todas as estruturas que lhe compõem, ou seja, todos os seus membros, formam um todo inseparável. Viraram de novo uma só família, um só povo, a partir do cristianismo. A cruz é o que produz esse tipo de transição. O verso 17, vindo, evangelizou
paz a vós outros que estáveis longe e paz também àqueles que estavam perto. Ou seja, a cruz, ela traz em primeira instância uma mensagem para o povo hebreu. Quem eles são, qual o seu objetivo, o que devem fazer, para onde devem apontar suas esperanças. Mas ela não para aqui. Lembra, o evangelho ele é trazido ao povo hebreu para depois da ascensão de Cristo ser levado a Samaria até os confins da terra. Portanto, dentro do contexto paulino, a gente já não tem mais o evangelho restrito e por isso essa distinção, os que estavam perto e os que estavam longe. Os que estavam perto, os judeus, os que estavam longe, os gentios. E os gentios que estavam longe são chamados agora para perto, para fazer parte de uma mesma família. O que o verso 18 continua afirmando, por ele ambos têm acesso ao Pai em um só Espírito. Ou seja, qual é a mensagem aqui? Qual é a abordagem aqui? Quando a gente observa que há um só Espírito e há acesso ao Pai, duas coisas estão desenhadas aqui. A primeira delas é o problema do pecado, aonde os gentios estavam, e não só os gentios, mas todos aqueles que não exerciam a fé, estavam presos. Agora, com a cruz e com a aceitação dela, deixam de estar presos nessa condição, são revividos, ressurretos e colocados dentro de uma nova condição de vida, tendo acesso ao Pai. É a mesma expressão que Paulo usa em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aquilo que ele estabelece como evangelho da paz, no sentido horizontal, gentios e judeus, também é resultado da paz que foi corrigida no sentido vertical. O Deus da ira contra o pecado agora já não manifesta essa ira, uma vez que seus filhos retornaram para a vida junto com Deus. Portanto, não há mais motivo para a ira. Ao contrário disso, há a recepção de Deus em amor, o que significa que a paz acontece em duas direções. Quando a gente olha o título da lição, e a lição propõe um modelo horizontal da graça, a graça não tem limites no sentido horizontal, ela está disponível para todos. João deixava isso bem claro no capítulo 1 do Evangelho, ao pontuar que todos têm essa mesma oportunidade. Todos aqueles que aceitem Cristo como seu Salvador pessoal. Ou seja, porque ele veio para os seus e os seus não o receberam, ele dá agora poder para que sejam filhos por adoção todos aqueles que venham a crer no seu nome. Essa mesma referência, ela está aqui no texto de Efésios, quando o Evangelho da Paz é manifestado dessa forma, dando acesso ao Pai por um único Espírito. E aí vem uma coisa importante. Se é um só Espírito, e a gente lembrar do que Jesus falou aos discípulos antes de ir embora a respeito do Espírito, se é um só Espírito, todos recebem dons do mesmo lugar. Não importa se gentios ou se judeus. E se é um mesmo Espírito que em todos deposita os dons para uma mesma missão e para um mesmo propósito, a unidade é um efeito colateral esperado. Portanto, se a gente quiser saber se existe de fato a manifestação do Espírito de Deus entre o seu povo, basta olhar se eles estão unidos. Se estão unidos, o Espírito se manifesta. Se não estão unidos, não há o poder do Espírito. Se recebem os dons do Espírito, o fruto do Espírito se manifesta. E no fruto do Espírito a gente tem claramente o desenho de unidade como ponto de referência esperado para esse tipo de conversão. Portanto, tem um termômetro interessante, um indicador de qualidade interessante para o povo de Deus, que é a unidade. E assim, esse segundo bloco conclui com essa questão que, para nós, no tempo do fim, é mais do que vital, quando a gente se lembra que o derramamento do Espírito Santo está condicionado à unidade dos que são da fé. Quando todos forem um, o poder de Deus se manifestará e encerrará a obra. Os versos 19 até 22 concluem essa discussão, batendo ainda na mesma tecla dessa distinção entre estrangeiros e judeus, mas trazendo algumas questões importantes aí sobre a sequência do processo. Uma vez que tenham sido aceitos, que agora possa existir unidade, qual é a sequência? Vamos lá, versos 19 a 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Portanto, aqui aparecem alguns conceitos importantes para a igreja. Primeiro conceito importante: os gentios não são mais gentios. A partir de agora são concidadãos, ou seja, ganharam cidadania. Ganharam cidadania, não são mais gentios, são cidadãos do reino de Deus, junto com os santos, no caso aqui, os judeus, e no caso aqui, os judeus cristãos. Dentro desta condição, são chamados de família, ou seja, voltaram a ser todos irmãos. Uma vez que são todos irmãos, esse é um assunto que já não é mais assunto de discussão. Qual é o assunto importante a partir daqui? O que vai acontecer com eles? Uma vez que são família e estão todos juntos, o próximo passo é ser edificados sobre o fundamento. E aí o fundamento tem uma referência importante: fundamento dos apóstolos e profetas, dos quais o principal ou a pedra angular é Cristo. Portanto, se montou aqui uma hierarquia de estruturas sobre as quais esses conversos vão se desenvolver. Qual é essa hierarquia? O fundamento, o pilar, a base central, desculpa, desse alicerce é Cristo. Acima de Cristo, no sentido de estruturas do alicerce, vem uma segunda camada, que são aqueles que, ministrando a partir de Cristo, levam a palavra, os apóstolos e os profetas. Portanto, Cristo, a palavra de Deus manifesta no texto dos apóstolos e dos profetas, na missão e ministério deles, e acima desse conjunto vêm os membros da igreja que serão edificados na palavra de Deus e na pessoa de Cristo. O amálgama que junta tudo isso, a estrutura de conexão de tudo isso, é o Espírito Santo. E assim se forma o modelo de edificação da igreja. Ou seja, o que é uma igreja sólida? Uma igreja sólida é aquela que tem como ponto central de ancoragem Cristo, todos convergindo para ele, como ponto de conhecimento e edificação a sua palavra, manifesta nos apóstolos e profetas, e desenvolvendo entre si, sentido horizontal da igreja, unidade. E quem produz tudo isso no povo de Deus, a atuação do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo atue no povo de Deus, agora já unido, não mais separados, gentios ou judeus, mas como um único povo, eles se tornam a habitação de Deus. E de novo a gente volta a referências paulinas de que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo, portanto, habitação de Deus. E essa é uma condição esperada para a igreja. Ou seja, qual é o percurso dessa semana? É uma lição relativamente simples, no sentido do recado que ela dá. O recado principal dessa lição é: uma vez convertidos a Cristo, o produto dessa conversão é a unidade na fé. Para que a unidade na fé persista, é necessário que todos sejam edificados sobre a base que é Cristo, sobre a palavra de Deus manifesta nos apóstolos e profetas, e atuem entre si com o amor cristão. Nisto conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este é o desenho para a lição dessa semana. O objetivo dela principal é mostrar essa unidade no corpo de Cristo. Olhando para trás, contexto dos conflitos entre gentios e judeus, olhando para o nosso tempo, os diversos conflitos que existem entre o povo de Deus, independentemente das questões nacionalistas ou das questões pessoais. O povo de Deus tem como manifestação obrigatória unidade. Caso contrário, tem alguma coisa que não está certa nesse processo de conversão. Do mesmo jeito que na semana passada, a gente também tem como resultado esperado alguma coisa. Há um comportamento esperado dos filhos de Deus uma vez que convertidos. Embora obras não tenham a ver com salvação sob o ponto de vista de causa, são obrigatoriamente manifestação enquanto consequência. Assim como para a igreja, o processo da unidade é uma consequência esperada de quem aceitou o amor de Cristo. Quem aceita o amor, manifesta esse mesmo amor. E assim,
a gente fecha a discussão da lição dessa semana. O que eu espero é que a gente tenha um bom percurso. É uma lição que vai ser bem interessante, tem alguns textos de provocação do autor bem interessantes para essa semana. Percorram por eles e na semana que vem a gente volta para retomar esse tema na revisão do sábado de manhã. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem. Oramos? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelas bênçãos, pela oportunidade que temos de viver nesse tempo da história. E para isso pedimos porção dobrada do teu Espírito, para que aquilo que estudamos e rememoramos dos ensinamentos de Paulo possa ser realidade na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Dá, Senhor, que possamos manifestar o teu amor para com aqueles que nos cercam, produzindo a unidade que permite a manifestação plena do Espírito Santo para a conclusão da tua obra. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.